As origens do Natal. Todos os anos, milhões de pessoas comemoram o Natal em todo o mundo. Neste período, as famílias reúnem-se em volta de uma farta mesa, compartilham uma refeição especial, trocam presentes, cartões de Natal, votos de felicidade e prosperidade, independentemente de suas convicções religiosas. Mas que motivo é esse em que todos se comportam de uma forma diferente? Que data é essa que torna as pessoas mais alegres e altruístas? Que momento é esse onde as pessoas esquecem suas diferenças e se permitem conviver, mesmo que por um momento, em total harmonia? Para entendermos um pouco mais sobre como esse comportamento se instalou nas sociedades modernas, precisamos buscar no passado como tudo isso começou. As origens da comemoração do Natal não são totalmente claras, visto que há controvérsias de sua origem por estudiosos modernos, que afirmam que esta celebração pode ter surgido em culturas mais antigas, antes mesmo do nascimento de Jesus. As primeiras comemorações de Roma em 25 de dezembro foram no ano 270 d.C. O imperador romano Aureliano tornou o culto oficial do calendário romano a adoração ao Sol invicto e era celebrado no solstício de inverno. Foi o deus oficial do Império Romano. Esse deus era considerado também o patrono dos soldados do exército. O culto ao deus Sol invicto continuou a fazer parte das celebrações religiosas em Roma até a adesão do Império Romano ao cristianismo pelo imperador Constantino. Nestas antigas culturas, era muito comum os festivais de inverno, que aconteciam no dia 21 de dezembro, ou seja, no solstício de inverno, que marca o final da estação fria no hemisfério norte. As festividades eram expectativa por melhores colheitas na primavera que se aproximava. Entre os principais festivais de Roma estava a Saturnália, uma festa romana em honra ao deus Saturno, que ocorria de 17 a 25 de dezembro. Durante o feriado da Saturnália, nenhum comércio poderia funcionar, não poderia ocorrer batalhas, nem ofícios abertos. Não era permitido ter raiva e ressentimento. Nenhum discurso poderia ser proferido. No templo de Saturno havia um banquete público, seguido de troca de presentes. Todos os dias eram de festa em uma atmosfera de carnaval. As normas sociais romanas eram invertidas. Senhores e escravos comiam juntos. O povo mais simples poderia circular e se divertir livremente entre os mais ricos, vestindo o que quisesse, cometendo excessos, sem problemas de serem punidos pelas autoridades. Os madeiros acendiam fogueiras na praça principal ou no pátio das igrejas. O festival Yule comemorava o solstício de inverno nesta mesma data. Diversos tipos de comidas eram compartilhadas em um clima de fraternidade e igualdade, dando forma às ceias de Natal atuais. Os primeiros indícios de uma festa de Natal cristã relacionado ao nascimento de Jesus e comemorado em 25 de dezembro foi registrado no ano de 354 em Roma. A Igreja Católica, apesar de tentar, não conseguiu acabar com a festa da Saturnália devido à sua grande popularidade. Então, resolveu incorporar várias partes das tradições pagãs ao catolicismo, dando um significado cristão a essas comemorações. A data do nascimento de Jesus
nunca foi clara nas Escrituras. Então, o dia 25 de dezembro foi escolhido pela Igreja Católica como o nascimento de Jesus, justamente para competir com as festividades dos deuses solares romanos e o mitraísmo, dando a impressão que toda a alegria daquela festa era pelo nascimento de Cristo. Mais tarde, o Papa Júlio I proclamou o dia 25 de dezembro como data oficial de Natal. E no ano de 529, o imperador Justiniano declarou a data como feriado nacional em Roma, transformando assim toda a festividade em uma celebração cristã. Muitas culturas antigas e costumes diferentes que foram convertidas ao cristianismo foram sincretizadas ao longo do tempo para dar forma ao Natal como o conhecemos hoje. Mas e a árvore de Natal e as decorações? Como surgiram? A árvore de Natal é o símbolo mais conhecido da celebração de Natal e sua relação com o Natal inicia em antigas civilizações da Europa e Ásia, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, que já consideravam as árvores como um símbolo divino que representava deuses e relacionavam suas raízes no solo e o alto das copas das árvores como uma aliança entre o céu e a terra. Na véspera do solstício de inverno, entre 21 e 22 de dezembro, esses povos cortavam ramos de carvalho e decoravam suas casas. Os povos germânicos adotaram essa tradição e colocavam presentes para as crianças que se comportavam bem sobre o carvalho sagrado de Odin. No século VII, o monge beneditino São Bonifácio tentou terminar com essa crença de adoração às árvores, cortando um grande carvalho adorado pelo povo da cidade de Weimar, na Turíndia. Mas como não conseguiu erradicar a crença, plantou um pinheiro no local na véspera de Natal, associando a Santíssima Trindade, devido a seu formato triangular. Nascia assim a árvore de Natal. Outra figura que não pode faltar no Natal é o Papai Noel, também conhecido como Pai Natal em Portugal, São Nicolau, Kris Kringle ou Santa Claus. Esse personagem surge no século IV, quando a Igreja tenta sem sucesso substituir os falsos deuses e reis das antigas festividades pagãs por São Nicolau, bispo de Mira, a atual Turquia. São Nicolau ficou conhecido por presentear pessoas necessitadas enquanto ainda dormiam. Alguns encontravam os presentes em seus calçados ou às vezes em suas meias, tradição que permanece até hoje. Ao longo dos anos, vários países e culturas contribuíram para a evolução da figura do Papai Noel. As renas e o trenó vieram da Sibéria, contribuição do povo das renas, tribos de pastores nômades do Círculo Ártico. A roupa vermelha veio dos alemães. A sua pequena estatura, que lhe permite descer pela chaminé, veio da Escandinávia. Em Nova York, no ano de 1822, houve a primeira referência ao atual Papai Noel e foi criada baseada no poema Uma Visita de São Nicolau, do professor Clement Clarke Moore, que narra a chegada do Papai Noel em um trenó e descendo pela chaminé. Em 1843, Sir Henry Cole criou o cartão de Natal, que contribuiu para o início da exploração comercial do Natal. Com os desejos e felicitações dos cartões, surgiram o costume da troca de presentes. A aparência atual de Papai Noel foi criada pelo cartunista Thomas Nast,
na edição de 1º de janeiro de 1863 da revista Harper Weekly. Em alguns lugares na Europa, Papai Noel foi representado com parâmetros eclesiásticos de bispo, tendo, em vez do gorro vermelho, uma mitra episcopal. Papai Noel foi usado por muitas empresas para vender de tudo na época do Natal. Foi o início do comércio do Natal. Muitas empresas usaram a figura do Papai Noel para aquecer as vendas de seus produtos na época de Natal. Mas foi a Coca-Cola que explorou o potencial comercial do Papai Noel. Ele aparecia bebendo refrigerante em cartazes, jornais e revistas, envolvido na atmosfera de Natal, criando assim uma referência que dura até hoje. Desde então, ocorreu uma ruptura entre o motivo real da comemoração de Natal e como essa data é usada para aquecer as vendas e tornar-se um motivo somente comercial. Alguns segmentos de nossa sociedade ainda lutam para manter o Natal com o significado cristão, relacionado ao nascimento de Cristo, a renovação, paz e harmonia. Porém, as novidades da tecnologia, o melhoramento da renda das famílias e as redes sociais cada vez mais seduzindo as pessoas ao consumo, percebemos que é uma luta desigual. Muitas são as referências do Natal e a história por trás dela, desde a separação do nascimento de Jesus até a proposta comercial do Natal hoje em dia. Ainda acreditamos que vale a pena vivermos a alegria do Natal com nossos amigos e parentes, trazendo para nossos corações a mensagem de paz e fraternidade.